E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, vim aqui fazer um vídeo. Enfim, passaram-se as eleições e resultado às vezes favorável para uns e negativo para outros. Mas o que eu queria dar um recado aqui para vocês, galera, é que eu tenho visto pessoal publicando muito uma questão aí de separação do Nordeste, de que é culpa dos nordestinos. Galera, primeiro, a quem interessa essa discussão? E como assim culpa do nordestino? Bolsonaro foi muito mal votado aqui no Sul. Em vista daqui ser o curral eleitoral dele, a votação dele não teve muita expressão, visto que se trata de uma reeleição. Paraná, 50 e poucos por cento, Santa Catarina, Rio Grande do Sul não chegou a 50%. Acho que o Mato Grosso, que se destacou um pouco mais, com 60 e alguma coisa, quase 70%. Isso é muito pouco. Então nós aqui no Paraná, por exemplo, que eu tenho visto mais meus amigos paranaenses comentando isso, né? Galera, só metade de nós tá com essa ideia aí. Somente 50%. Os outros 50% acreditam que tá certo mesmo. E outra, um monte de descendente de nordestino aqui, fala real, galera. Todo mundo aqui tem alguma descendência do Nordeste. Quem somos nós para separar alguma coisa? E destacando também a hipocrisia da última eleição. Então, né? A quem interessa dividir nós e eles? Isso não era coisa de esquerda, não era a esquerda que vivia dizendo isso. Vocês não viviam declarando que não tínhamos nada contra o Nordeste, que isso era coisa que a esquerda ponhava na cabeça do nordestino e tal. E agora vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então as críticas de esquerda estavam certas, afinal de contas. E aí tem um outro detalhe também que eu queria acalentar. O pessoal critica muito os nordestinos por votarem na esquerda ou até mesmo no Lula. Galera, o medo que vocês têm de perder o Bolsonaro, os nordestinos também têm, justamente de perder o Lula. Na cabeça deles são dezenas, centenas de anos de lavagem cerebral. Na cabeça deles não existem outra opção, não tem outra opção. Na cabeça dele essas bolsas, essas coisas fazem muita diferença. R$100 para alguém que mora em certas regiões do Nordeste é dinheiro para 2 meses. Então a gente não tem uma noção do que eles passam, do medo que é imposto a eles, a informação que chega lá para eles. Tanto que a gente vê manifestações no Nordeste pró-Bolsonaro, manifestações contra o PT, a gente andou vendo isso nos últimos anos. Só que assim, isso ainda é minoria. Agora, vocês ficarem atacando os nordestinos, não faz sentido algum querer separação. Vocês fazem ideia do que é isso? Tem um monte aí de cabeça chata e testa chata que ia ser jogado pro outro lado do muro. Sinto muito se eu tô ofendendo vocês com as minhas palavras. Agora uma outra coisa, questão da campanha. Pessoal, eu ouvi desde a hora que acabou as votações, a contagem de votos, tem uma frase que não sai da minha cabeça, que é aquela da eleição passada, o Mano Brown num comício do Haddad, dizendo: vocês têm que voltar pra base. Cara, é a mesma coisa. A direita perdeu a base, perdeu a mão. Todo mundo ficou achando que já tava ganho. Todo mundo achou que o Lula era peixe morto. Galera, não é. Petista é fanatismo. A esquerda é fanática. Igual a direita tem sido. Só que eles estavam quietos. E vocês não souberam ver isso. Vocês não souberam trabalhar isso. O detalhe é que isso vai para os dois lados, galera. Essa é a parte mais importante do vídeo. Seja lá quem for eleito, seja lá quem ganhar, cobre seu político. Político é feito para ser cobrado e não idolatrado. Tudo que a gente recebeu, muita gente vai falar: eu vou votar no Lula porque a época do Lula as coisas eram boas. Galera, o Brasil, aquela época era para ser uma Suíça. O Brasil tava muito, muito bem. Tudo que o Lula te deu foi migalhas. Tudo que nós temos de todos os governos é migalhas. Isso de norte a sul, de leste a oeste.
O governo, todos os governos nos distribuem migalhas e nos mantém na ignorância para achar que o que eles estão nos dando é grande coisa, mas mal atinge a sua obrigação. Nós somos os maiores pagadores de impostos que existe, então não tem espaço para idolatria política, não tem espaço para essa paixão, não existe esse político que respeita o povo, que olha pelo povo. Todos os políticos têm que ser cobrados 24 horas por dia, exigido, você colocou ele lá, então você tem que cobrá-lo. Muita gente fala, mas se eu criticar o político, eu vou dar lado pro outro, eu vou estar sendo traidor, como eu muitas vezes fui taxado de traidor. Você tá virando esquerdista. Não, eu só tava cobrando o cara que eu votei, eu queria que ele fizesse o que eu votei para ele fazer, e isso eu não estava vendo acontecer. É como você coloca um funcionário para trabalhar, você tem um funcionário ruim, troca ele por um outro funcionário, o outro funcionário é melhor um pouco, mas você vê que aquele funcionário que você colocou também está tendo falhas. Você vai absolver essas falhas ou você vai cobrar para que ele faça um trabalho bem feito? Você vai ficar quieto, deixar ele continuar nos erros dele porque o outro era pior ainda? Ou você vai querer que seu funcionário se torne cada vez melhor? Não, você vai cobrar. E era justamente ao contrário que acontecia na política. Ninguém cobrava o Bolsonaro, ele fazia tudo o que queria, todo mundo tinha uma desculpa para tudo quanto é coisa. Bolsonaro atraiu na última eleição com suas promessas votos da esquerda, tal como ele ganhou a eleição. Então significa que pessoas que votariam no PT votaram no Bolsonaro. Porém, ninguém viu as promessas dele de campanha no intuito sendo cumpridas. Mas ele fez ponte, ele fez asfalto, ele puxou o Rio São Francisco, ele fez isso. Galera, isso aí é obrigação, eu sinto muito. Isso não é mais do que obrigação. Poderia ter sido pior ainda e não feito? Sim, poderia. Mas isso não aumenta o mérito de fazer somente obrigação. Entendeu? Agora, galera, o PT, eu acho que eu não preciso nem falar. Eu tenho até medo, para falar a verdade, de falar aqui o que é o PT. Pesquisa lá, galera. Foro de São Paulo. Pesquisa isso. Se você continuar votando no PT, eu sinto muito por você. Não vou me alongar aqui mais. Eu não tenho nada para falar mais do PT, porque já fez quase que 2 décadas de governo e mostrou a que veio. Então, se você não viu até agora, não é eu aqui em 2 minutos de vídeo que vou te falar. Quanto ao Bolsonaro, é o candidato que eu apoiei com unha e dente, muito antes do que muita gente sabia o que era o Bolsonaro. Eu já divulgava o nome dele. Inclusive hoje pessoas que trabalham em campanha política para próprios políticos hoje em dia não sabiam, e eu apresentei e falei, cara, olha esse maluco aqui, olha esse cara falando. E na real eu não vi esse cara de presidente. E tem uma frase dele que não me saía da cabeça: se não houver outro jeito de governar, é melhor nem votar em mim. E ele governou exatamente como os outros. Agora a questão, pessoal, não dá para trazer a esquerda de volta. Eu sinto muito, eu sei a paixão que vocês têm, eu sei as lembranças que vocês têm de um certo período do PT, mas galera, aquilo era migalhas, era só migalhas. E a tendência agora é piorar. E o Brasil não tá no mar de rosas que estava naquela época. Eles deixaram o país quebrado. E é isso que o PT vai pegar para governar agora, diferente do que pegou aquela época, que tinha grana para tudo quanto é coisa, que o Brasil tava apavorando, agora não tá. Então pensa bem antes de votar, se você quer aquilo de volta, aquele monte de escândalo de corrupção de volta. Vamos ser honestos, tem escândalo nesse governo? Tem, acredito que vão surgir mais, mas não chega nem aos pés daquele. E vamos ser inteligentes e trabalhar para um governo melhor, para uma eleição com candidatos melhores na eleição que vem, certo? Tudo que eu peço para você, independente de quem ganhar essa eleição, cobre seu candidato. Não o ame, não o idolatre. Esse foi o maior erro dos bolsonaristas. Se o Bolsonaro tivesse sido cobrado 24 horas por dia, criticado pela sua própria base, é como um filho mimado, não tem como dar bom. E foi isso que aconteceu. Se ele tivesse sido cobrado como deveria, hoje talvez a gente teria tido um primeiro turno, quem sabe. Beleza? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe o Brasil.